Daniel Satti, como é que você me barra a futura Marquesa de Santos e Dom Pedro? A Mauri, eu fiquei com medo. Porque eu não imaginei. E o homem veio com uma força pra cima de mim. Viriato, eu tô falando da novela Viriato. Novo Mundo, que todo mundo tá assistindo, não é? E o Daniel Satti, ele faz o Viriato, que é um personagem real da história do Brasil. Sim, é um amigo pessoal do Chalaça, que é o braço direito de Dom Pedro. E a Domitila tem uma história na novela em que é uma mulher que quer alcançar lugares por interesse. Como? E aí, com isso, ela se aproxima do Chalaça, se torna amante dele, para se aproximar depois de Dom Pedro, acaba prejudicando o Chalaça, que é deportado para Portugal, e aí consegue se aproximar de Dom Pedro e ter um caso com ele, que é o momento atual da novela. Porém, o Chalaça agora volta surpreendentemente e pede ao Viriato, que é esse amigo pessoal, o dono do teatro, para fazer ela passar a primeira vergonha pública. Que é qual? Ser barrada na porta do teatro, gente, com todo mundo vendo na época, a sociedade toda. Isso é história do Brasil mesmo, não é? Mas essa novela, a imprensa levantou algumas objeções, que a cronologia da novela estava sendo pouco absorvida, com toda certeza, por falta de conhecimento do público, não é? Da história do Brasil. Sim. Mas isso resultou num problema. Assim, a novela tem uma espinha dorsal, que conta a história da princesa Leopoldina entre 1817 a 1822, né? E existe aquela coisa que a gente chama de romancear. O que é o romancear? É criar personagens entre a novela para poder dar sentido à trama, criar ligações, mas seguindo fielmente a uma coluna vertebral, digamos assim, né? A pesquisa é muito profunda. Agora, é claro que existem aí, digamos, não sei se pode chamar de furo, acho que não, mas... Confundindo Dom Pedro com Pedro Álvares Cabral. Chegou a isso? Chegou a isso? Chegou porque perguntam, né? As pessoas, quando assistem, gente, olha, descobriu o Brasil, claro! Mas como descobriu o Brasil? Isso não é falha do roteirista, não é falha do autor, não é falha de ninguém. É falha do próprio sistema de educação no Brasil. Total, cultural. Continua falido, desculpe. E que o mais incrível dessa novela que eu acho é mostrar, contextualizar a época com o nosso agora em relação aos políticos, a mostrar que o problema atual do Brasil se deve a um problema histórico-cultural. Ou seja, lá atrás, as pessoas também, infelizmente, vieram agindo dessa forma, chegaram no Brasil para explorar, não para colonizar e morar, e construir, enfim. Então, é um problema histórico-cultural. Agora, querido, você tem 20 anos de carreira, não é? São 20 anos. Vou fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos de carreira. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, fui criado em Belo Horizonte. Antes disso, eu nasci em São Paulo, morei os 5 primeiros anos de vida. Mudamos para o Japão com a família, morei em Tóquio 1 ano e meio. Enriquecedor. Pena que eu só tinha meus 5 anos, né? Mas eu consegui falar japonês porque minha mãe deixava a gente na casa da vizinha e a gente passava o dia inteiro e comia e bebia e Fala brincava. japonês fluentemente? Não, hoje não. Konnichiwa, konbanwa e ohayou gozaimasu, tudo isso? Não, hoje eu Coisa lembro... a básico, assim. Hoje eu lembro de uma musiquinha assim. Moshi, moshi, anone, sandeska. O que quer dizer isso? Então, eu só lembro do moshi, moshi, que é alô, alô. Aí eu acho que anoné, como você está, e é uma coisa assim. Eu não lembro bem, mas é relacionado a isso. Você já voltou ao Japão? Não voltei. Depois disso, nunca voltou? Nunca mais. E aí, então, voltamos para o Brasil, tudo em função do trabalho do meu pai. E fui criado em Belo Horizonte. Então, na verdade, eu sou um mineiro de coração. E aí, aprendi a ser ator em Belo Horizonte.
Me mudei depois para o Rio de Janeiro em função de querer realmente viver dessa profissão, apesar de ter feito engenharia civil, porque meus pais são engenheiros, meus irmãos são engenheiros, e eu fiz engenharia civil, mudei e fiz comunicação, é aquele velho conflito para se tornar ator no Brasil, gente. Arte no Brasil é muito mais do que arte, é arte para fazer arte. Daniel, eu me lembrei de você, vou relembrar uma coisa do teu passado artístico. Eu estive com a Larissa Manoela agora em Orlando, ela inaugurou uma casa em Orlando, eu acharam um fenômeno, não é? Incrível. Mostra um pouquinho de imagens aí. E eu falei porque você fez carrossel com a Larissa Manoela. Sim, e foi uma surpresa incrível. Quando eu fui convidado para fazer o carrossel, eu fiz o pai de uma das crianças, é o Frederico Carrilho, pai da Carmen Carrilho. E então eu tive a oportunidade de contracenar e conviver com a Larissa ali. E me lembro bem de ter conversado com os pais dela, inclusive um beijo enorme para eles, são muito queridos, e dizer para eles, olha, essa menina é um talento inconfundível, preste bastante atenção. E óbvio também que eles já estavam percebendo isso, porque ela de fato é assim, ela tem um diferencial muito grande, né? E está onde está, né? Graças a Deus. Fiz os 10 mandamentos também. Então, na Record. Aí, eu andei passeando. Globo Repórter, eu lembrei agora. Fiz participações como Globo Repórter, fiz humorísticos como Zorra Total, participações em novelas da Globo também. Os 10 Mandamentos têm uma coisa em comum com o personagem de agora, que é o seguinte, eu fiz o Panarrazi, que é o oficial egípcio que é morto por Moisés, e é uma passagem da Bíblia, não há como contar a história de Moisés sem antes falar desse oficial egípcio que é morto por ele, e por esse motivo ele é obrigado a fugir do Egito, e é onde ele vai atrás do povo dele, encontra com Deus, recebe, né, o recado e volta para resgatar o povo. Ele descobre quem ele é, né, que é um hebreu. Então eu achei bacana o quê? O Viriato é um personagem que fez parte da história e o Panarrazi também. E as duas, uma seguida a outra. A última que eu fiz foi os 10 Mandamentos. E agora, o Novo Mundo com o Viriato. Então eu falei, gente, que coincidência interessante. Porque poderiam ser personagens como esses que eu acabei de dizer, criados para romancear. Não, o meu, ele de fato existiu. Então eu achei incrível isso. E é uma honraria, claro. Vira uma honraria. Claro. Um prazer imenso, né? É uma emoção. Me sinto contando um pouco da história mundial, que é a Bíblia, né? E do Brasil, que é o nosso país. Daniel Satti, sou fã do seu talento há bastante tempo e estou muito feliz que ele esteja aqui fazendo uma moldura especial nesse coquetel que nós estamos fazendo para poder apresentar o nosso novo espaço de gravação. Quero você sentado aqui comigo, vira isso, para a gente bater um papo mais abrangente, para a gente te conhecer melhor e perceber as suas reflexões, que são sempre muito bem posicionadas, Daniel. É um prazer enorme, agradeço muito a oportunidade. Eu que faço questão de dizer que sou o seu fã, sempre fui, sempre acompanhei o trabalho, não tem como não, gente. Esse é a Mauri. E sou muito grato pela oportunidade, pelo carinho, e conte comigo, sempre que precisar eu estarei de volta. Obrigado, Daniel. Obrigado, honrado com a tua presença. Que bom!